Como é que eu perdi 20 quilos e como é que eu mantenho esse peso há mais de 7 anos? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje neste vídeo. É uma das perguntas que mais me fazem. Aliás, esta não é a pergunta que mais fazem. A pergunta que mais fazem é que dieta é que eu fiz, ou que comprimidos é que eu tomo, ou que suplementos é que eu tomo para manter o meu peso. E eu garanto-te que eu não tomo nada, não tomo comprimidos, não faço dieta. E eu já te vou explicar a seguir exatamente qual é que foi o meu percurso para chegar até aqui hoje e também vou partilhar contigo tudo aquilo que eu tenho aprendido também a ajudar dezenas de mulheres no mesmo caminho através dos programas que temos na Academia Mais Leve. É também algo que eu gostava de partilhar aqui contigo. Se és nova aqui no canal, olá, meu nome é Rita, eu sou Health Coach e ajudo mulheres a libertarem os seus pesos físico, mental e emocional e a ficarem mais leves também. E hoje vamos estar a falar então sobre como é que eu passei daqui, eu vou pôr aqui uma foto minha com 20 kg a mais, para aqui, eu vou pôr aqui uma foto minha com menos 20 kg. E estas fotos são apenas uma representação da transformação que eu tive, uma representação física, mas eu quero-te mostrar também que isto vai muito além do físico. Isto não é só sobre a diferença entre duas fotos, vai muito além daquilo que tu vês. E eu acho que é isso que falta muito nos vídeos e nas fotografias do antes e do depois, é mostrar exatamente o que é que mudou. Porque não muda só a alimentação, não muda só o exercício físico, muda muita coisa e o principal muda aqui dentro. Bem, começando pelo início da minha história, eu sempre tive excesso de peso. Aliás, eu lembro-me de ir ao pediatra com a minha mãe e ele dizer sempre que ele tinha que me dar menos comida, que a minha mãe tinha que cortar na minha comida, que não podia dar tanta comida, que eu estava com excesso de peso, e a verdade era mesmo essa, eu tinha excesso de peso, sempre tive excesso de peso para a minha idade, era aquela miúda que tinha sempre que ir comprar roupa de 12, 13 anos com 9 anos, era sempre aquela miúda que tinha que ir comprar sempre roupa acima daquilo que supostamente eu deveria de estar a vestir. Isso era uma preocupação e sempre foi uma preocupação para a minha mãe, sempre foi uma preocupação para ela, porque ela própria também sempre teve excesso de peso. Aliás, eu só a conheci com excesso de peso, antes dela engravidar não tinha, mas depois começou a ficar com excesso de peso, e eu penso que isso também era uma coisa que a preocupava. O facto de eu ter excesso de peso e dela também ter excesso de peso, se calhar era uma coisa que também a preocupava, e eu julgo que sim na altura, até porque ela estava sempre a tentar de alguma forma que eu fizesse mais desporto, que eu comesse menos, mas a verdade é que eu sempre me conheci com excesso de peso, sempre desde miúda. Já era normal eu ter que ir comprar roupa e ter que ir comprar roupa acima do meu tamanho, já era uma coisa que nasceu comigo, eu já era assim. Era também aquela miúda que quando toda a gente via dizia: ela está matelona, ela está grandinha. E eu na altura não percebia muito bem se aquilo era um elogio ou não. Agora eu sei que não, que era uma forma de chamar a atenção para o facto de eu estar a ficar com bastante excesso de peso, mas isso sempre foram coisas também que me foram ficando e eu também absorvi um bocado isso como sendo a minha identidade, de ser matelona, de ser maior do que as outras crianças. Isso para mim era uma coisa muito normal. E foi assim, eu continuei com excesso de peso, fui crescendo. A minha mãe, entretanto, também decidiu que eu precisava fazer ainda mais desporto, então começou a integrar-me em equipas de handball. Comecei a jogar handball e joguei handball durante muitos anos, mas o meu peso baixou um bocadinho, mas ainda assim eu tinha sempre mais excesso de peso, tinha sempre excesso de peso comparativamente com as outras colegas da minha idade. Nunca fui magrinha, nunca fui aquela miúda magrinha, isto tudo até eu entrar na universidade. Quando eu entrei na universidade, aí sim eu ganhei ainda mais peso, porque deixei de fazer desporto, não fazia desporto nenhum mesmo, deixei o handball, comecei a ter que me alimentar sozinha. Em casa a minha mãe ainda me obrigava a comer alguns cozidos, alguns legumes, alguns vegetais, mas quando eu fui para a universidade isso desapareceu praticamente da minha vida. Posso dizer que o meu pequeno almoço passou a ser, em casa eram estrelitas, também não é que tenha piorado muito, em casa eram estrelitas, passou a ser um pacote de bolachas de chocolate, com leite chocolatado. À hora do lanche comia sempre um bolo, não havia um único dia em que eu passasse sem comer um bolo. À hora do almoço eu comia tudo aquilo que tinha direito, que eu achava que era assim que devia pensar sobre aquilo, que era, ok, se eu vou pagar para comer na cantina, então eu vou comer tudo aquilo que tenho direito, então comia tudo o que eu podia trazer, até porque não se pode estragar comida, não é? Isso era outra crença que eu tinha relativamente à alimentação, que havia pessoas em África a passar fome, então tinha que comer tudo o que estava no prato. Foi uma coisa que sempre me foi ensinada. Era capaz de comer também um bolo à tarde, se me apetecesse, umas vezes comia, outras vezes não, às vezes comia outra vez as bolachas, enfim. Era uma alimentação que não era assim muito ajustada àquilo que eu deveria de ter, e para alimentar também a minha saúde, era uma alimentação completamente fora disso. E foi assim até eu acabar a universidade. Eu
engordei, não sei muito bem quanto peso é que eu engordei ao certo, mas sei que engordei bastante. Entretanto fui de Erasmus para a Bélgica, então aí ainda foi pior, porque ainda comia bastante mais, apesar de andar bastante de bicicleta, aí ainda comia bastante mais. E acabei por chegar a um limite de peso quando acabei o meu estágio e depois comecei a trabalhar. Nessa mesma altura a minha mãe ficou muito doente, ficou mesmo dependente e aí sim eu engordei muito mesmo. E eu não percebia muito bem porquê, eu não percebia muito bem o que é que estava a acontecer. Eu posso-vos dizer que eu comia e às vezes parecia que não tinha fundo. Eu estava sempre a comer e parecia que não sei, havia ali qualquer coisa que me estava a causar sempre fome. Eu na altura não percebia o que é que era isso, não percebia o que é que estava a acontecer comigo. Sabia que cada vez que eu ia às compras tinha que comprar um número acima, cheguei a vestir o 46, a comprar calças 46 e ainda vesti várias vezes calças 46, até que desisti de ir às compras de roupa porque já me sentia mal por causa daquilo que eu estava a vestir também. Agora eu tenho essa consciência, mas na altura eu não tinha consciência de nada disto. Para mim, na altura, aquilo era natural, não é? Eu não me sentia bem com aquela roupa, eu não ia comprar roupa. Eu sentia que me ia vestir e que as calças não entravam, então eu pura e simplesmente nem sequer ia comprar roupa. Eu ignorava o facto de eu estar a engordar cada vez mais. Nesse ano em que a minha mãe ficou extremamente doente, então aí sim, foi quando eu cheguei mesmo ao meu máximo de peso. Eu não vos sei dizer exatamente qual é que foi esse peso, eu estimo que tenha sido à volta dos 90 quilos, à volta disso, mas sei também que agora sei que nessa altura eu estava a refugiar as minhas emoções na comida e eu não fazia ideia do que é que eu estava a fazer naquela altura. Eu não fazia ideia que eu estava a refugiar-me na comida, eu não fazia ideia o que era a fome emocional, eu não sabia que aquela fome que eu estava a sentir era uma fome que vinha das minhas emoções e que eu estava a tentar compensar com comida, porque a minha mãe estava a ficar extremamente doente, eu tinha começado a trabalhar, tinha começado um negócio novo, um negócio que exigia muito de mim. Enfim, havia ali uma data de situações na minha vida que estavam a causar esse desequilíbrio e que depois também me levaram a que eu comesse cada vez mais e que engordasse cada vez mais. Portanto, aqui tivemos vários fatores até eu chegar àquele ponto, até chegar ao ponto de ter o meu peso máximo e de querer emagrecer. E eu acho que para chegar aqui houve várias coisas que aconteceram, desde os meus hábitos alimentares não serem ajustados, desde eu compensar as minhas emoções com comida, desde eu viver de uma forma completamente inconsciente, desde eu nem sequer dar valor à minha saúde, não dar valor ao meu bem-estar, não saber o impacto que isso ia ter na minha rotina. Enfim, eu acho que naquela altura eu vivi durante muito tempo de forma inconsciente. Eu sinto mesmo essa inconsciência que me levou a chegar àquele ponto, que me levou a chegar àquele momento em que, numa consulta com o médico da minha mãe, o médico da minha mãe disse que ela poderia estar e ter aquela doença que a deixou acamada devido ao estilo de vida dela, ou que poderia ser genético. Ora, nenhuma das hipóteses me agradou minimamente, porque eu olhava para a minha mãe e pensava, e se eu tiver a doença? Se eu tiver a doença, ninguém vai conseguir cuidar de mim, porque eu estou extremamente gorda. Eu estou com muito excesso de peso, vai ser muito difícil alguém cuidar de mim. E se a doença dela for por causa do lifestyle dela? A minha mãe era uma pessoa também muito estressada, que trabalhava muito, que vivia em stress constante, que já tinha experimentado 1001 dietas, que nada resultava. Eu lembro-me de olhar para ela e dela ser infeliz a fazer dietas. Portanto, a minha mãe tinha um estilo de vida muito pouco saudável. E eu comecei a olhar para o meu estilo de vida e a pensar, fogo, eu também tenho um estilo de vida, porém simplesmente não me apoia. E foi nesse momento, nessa consulta que tivemos com o médico, eu cheguei a casa nesse dia, olhei-me ao espelho e lembro-me perfeitamente de me perguntar, e se eu tiver a doença? E se eu tiver a doença da minha mãe? E se eu ficar com a minha mãe? Então isso foi um choque para mim, foi como se tivessem dado uma chapada na cara e foi aí que eu comecei a tomar consciência de que eu realmente tinha que mudar, eu tinha que perder peso. E foi a partir daí que começou toda esta jornada de perda de peso. Obviamente que aquilo que eu sabia fazer para perder peso era era fazer dieta, então fui comprar um livro de dietas. Nesse mesmo dia saí de casa, fui à FNAC comprar um livro de dietas, cheguei a casa, li o livro todo nessa noite, comecei a pôr a dieta em prática no dia seguinte. A dieta cortava os hidratos de carbono, não podia, havia ali uma data de regras para comer e eu segui aquilo à risca. Segui aquilo à risca até chegar a um ponto em que deixou de dar.
aquela dieta deixou de funcionar. E não era porque eu não estava a perder peso, deixou de funcionar porque eu não conseguia fazer aquilo. Eu passava fome, passei muita fome nessa dieta, lembro-me perfeitamente de passar imensa fome. Eu já não podia ver gelatina à minha frente, eu queria comer as coisas que os outros estavam a comer e estava sempre a dizer, ai, não posso. Então estava sempre em restrição e até que chegou um momento em que eu desisti daquela dieta. Desisti completamente e pensei, ok, esta dieta não é certa, então vou passar para outra dieta. E foi aí que eu comecei a entrar no ciclo das dietas. Fiz dieta, atrás dieta, plano alimentar, depois desisti das dietas, comecei a fazer planos alimentares, que agora eu vejo que eram planos alimentares disfarçados de dietas, ou seja, houve aqui um ciclo de dietas em que eu fiquei enrolada durante um ano e meio mais ou menos, até que chegou uma altura em que eu percebi que fazia dieta atrás dieta e que nenhuma resultava, nada resultava. E foi aí que eu comecei a perguntar-me, caramba, se eu vejo os outros a fazerem isto, se eu vejo os outros a perderem peso, se eu vejo os outros a fazerem dieta e a conseguirem, porquê é que eu não consigo? Pá, alguma coisa há de estar de errado comigo, porque claramente eu não estou a conseguir. Se os outros conseguem, porquê é que eu não estou a conseguir? Aí, nessa altura, esse momento, foi um momento também muito decisivo, porque eu aí decidi que eu ia deixar de fazer dieta. Já que eu não estava a conseguir pela alimentação, então eu ia deixar de fazer dieta. Qual é que era a minha outra hipótese? Era o exercício físico. Eu sabia que, daquilo que eu tinha aprendido, exercício físico era uma coisa que eu sabia fazer. Pratiquei exercício físico durante muitos anos na minha vida, durante a minha adolescência praticamente toda. Então, ok, vamos pelo exercício físico. Comecei a pesquisar na internet, ok, qual é que é o melhor exercício físico para emagrecer, o melhor exercício físico para perder peso, e os sites todos diziam cardio. Fazer cardio, ir correr é a melhor forma que tens para perder peso. E a Rita pegou nas coisinhas dela e foi correr, claro, obviamente. E então fui por ali. Nem sequer me questionei se eu gostava de correr ou não. E descobri que eu detestava correr. Mas atenção, eu detestava correr ao ponto de, hoje em dia, só de pensar em correr, ficar assim, um bocadinho, até digo mesmo, triste de pensar que tenho que ir correr. Eu não gostava de correr, nunca gostei de correr. Desde criança era aquilo que mais me gostava fazer, era correr. Então, correr, fazer cardio para perder peso. Epá, mais uma vez cheguei ali mais a uma altura em que eu percebi que não era por ali, que eu não ia conseguir correr 10 km para o resto da minha vida. E atenção, eu ia perdendo o peso ele ia saindo do meu corpo, não era que eu nem sequer estivesse a perder peso, porque eu estava a perder peso. Eu não conseguia, era continuar a fazer aquilo na minha vida, nem a fazer aquelas restrições, nem a seguir os planos alimentares, nem a fazer cardio e a ir correr quando eu estava a correr, a não comer as coisas que eu queria comer, a dizer que não quando me apetecia dizer que sim. Enfim, isto era o que eu não conseguia fazer. Até que chegou a uma altura que eu pensei, ok, cardio não dá, isto não está a funcionar, eu tenho que encontrar outra forma. E aí sim foi quando se deu a verdadeira troca no meu mindset, na forma de pensar, para eu conseguir realmente chegar onde eu queria chegar. Foi quando eu pensei, ok, não está a dar com cardio, não está a dar com fazer restrição. Então, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou perder o peso? Como é que eu vou ter uma vida mais saudável? Como é que eu vou cuidar mais de mim? E depois pensei, ok, se eu quero cuidar de mim, então eu tenho que fazer isto para o resto da minha vida, não é? Eu não posso fazer isto durante X tempo, que é o que tem acontecido, estar ali num esforço incrível e depois perder a motivação, não gostar daquilo que eu estou a fazer e acabar por isso simplesmente por desistir. Eu tenho que ultrapassar isto. E foi aí que eu percebi, ok, então eu tenho que começar a fazer coisas que eu gosto. Porque é possível que eu tenha que fazer isto para o resto da minha vida, que estas mudanças têm que ser para o resto da minha vida. Até aquele momento eu achava que bastava eu fazer a dieta. Aliás, a primeira dieta que eu fiz, eu lembro-me perfeitamente de ir comprar o livro e pensar, ok, eu vou fazer isto, eu vou perder o peso e está feito. Eu achava que era só pôr a dieta em prática durante o X tempo e estava feito. Pronto, depois voltava à minha vida normal. E as coisas não são assim. Nós, quando vamos entrar num processo de perda de peso, nós temos que pensar que isto é uma mudança para o resto da nossa vida. Isto é uma mudança que tem que ser sustentável. Para ser sustentável, nós temos que gostar das coisas que nós fazemos. E foi nesse momento, quando eu desisti de fazer cardio e estava a pensar, epá, ok, como é que eu vou conseguir fazer isto para o resto da minha vida, que eu pensei, eu tenho que fazer coisas que eu gosto. Eu não posso me estar a obrigar a fazer coisas que eu não gosto. Eu tenho que ser capaz de fazer isto, de trocar este estilo de vida para o resto da minha vida. E aí sim, eu comecei mesmo ativamente à procura de coisas que eu gostava de fazer. Aí sim foi quando eu percebi que eu tinha que conseguir mudar o meu mindset, mudar a minha forma de pensar relativamente à perda de peso, eu tinha que fazer coisas que eu realmente gostava, eu tinha que deixar as dietas para trás e aquilo que os outros me diziam de ser melhor isto ou ser melhor aquilo, epá, não interessa, o melhor para mim é aquilo que eu consigo fazer para o resto da minha vida. E aí sim foi quando eu perdi o peso
demorei mais tempo, obviamente, não foi em 30 dias, não foi em 30 dias, não foi no mês, não foi no mês, demorei mais um ano e tal a perder o peso, mas foi aí também que eu percebi que realmente eu tinha que fazer isto para o resto da minha vida, e se eu queria fazer isto para o resto da minha vida, então mais valia eu dar passos pequenos, mas passos que eu sabia que conseguiria dar e que gostava de dar e que me via a fazer aquilo para o resto da minha vida, do que estar a fazer uma coisa que me estava a consumir imenso tempo, imensa energia, e depois não consegui fazer isso para o resto da minha vida. Mas depois veio a fase de manutenção, não é? A fase de manutenção. Que a fase de manutenção é basicamente nós vivermos o resto da nossa vida com estes hábitos que fomos adquirindo, tendo em atenção que a vida também muda, que o peso também vai mudando, enfim, que nós não vamos ficar com aquele peso tipo 60 quilos para o resto da nossa vida. Isto não acontece, foi uma coisa também que eu aprendi ao longo destes últimos anos, e é uma coisa que também ensino dentro da Academia Mais Leve, no programa Liberta os Teus Pesos, é que o nosso peso vai variando, o nosso peso não se vai mantendo ali nos 60 para o resto da nossa vida. Aliás, nós devemos não depender da balança para conseguirmos manter o nosso peso, mas sim daquilo que nós fazemos no dia-a-dia e garantir que nós estamos a fazer coisas que nós gostamos e que nos vemos a fazer para o resto da nossa vida. E foi exatamente aí que eu tive de me concentrar. Foi exatamente aí que eu tive que começar a pensar de forma diferente. Apesar de todos os conselhos que vêm na internet, e acreditem que eu estudei muito nutrição, que estudei muito a parte mais de mentalidade e de mindset. Mais tarde comecei a estudar a parte emocional, porque percebi que eu tinha chegado ao meu excesso de peso máximo porque eu estava a comer de forma emocional e eu não sabia, quando eu comecei a perder peso, eu não sabia que eu estava a comer de forma emocional, que eu não sabia lidar com as minhas emoções sem ser com comida, e tive que começar a aprender a fazê-lo, até que chegou a uma altura em que estas coisas começaram a ser cada vez mais naturais, que eu me comecei a conhecer melhor, entrei numa jornada de autoconhecimento, entretanto percebi também que queria começar a ajudar outras pessoas. Aliás, outras pessoas vinham ter comigo a perguntar-me: Rita, como é que tu fizeste? E eu tentava explicar como é que eu fiz, e as pessoas ficavam assim a olhar para mim. Porquê? Porque estavam à espera que eu lhes desse uma dieta, um plano alimentar, mas eu sabia que eu não podia dizer aquilo que eu comia nem aquilo que eu fazia, porque aquilo era para o meu caso, era aquilo que eu fazia, era aquilo que resultava para mim. Eu não podia dizer às pessoas: olha, vais comer isto, vais comer aquilo, vais fazer isto, vais fazer esta uma hora de treino, vais fazer... Não posso dizer isto às pessoas, eu não podia, eu sabia perfeitamente naquela altura que eu não poderia dizer isto às pessoas. Eu sabia dentro de mim que eu tinha feito esta mudança, e tinha feito esta mudança com base nas coisas que eu gostava de fazer, com base em coisas que eu me via a fazer para o resto da minha vida. Obviamente que dava alguns conselhos, tipo de género: ok, se calhar é melhor começares por que exercício físico é que gostas de fazer, que alimentos é que gostas de ter na tua rotina, mas eu precisei de ir mais além, precisei de ir perceber a mente humana, precisei de ir perceber as emoções, e foi aí que também fui tirar o curso de Health Coaching no Institute for Integrative Nutrition. Foi aí que eu me certifiquei para depois também conseguir ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo percurso. Ou seja, eu acabei por tornar da minha história aquilo que eu faço hoje em dia, o que ainda me dá mais motivação para continuar, obviamente, a minha jornada. Manter o peso não passa disso, não passa de nós conseguirmos manter aquilo que fizemos durante a perda de peso. Agora, um conselho para vocês: se vocês não conseguem manter aquilo que estão a fazer neste momento para perder peso, então reconsiderem muito bem aquilo que estão a fazer, porque isto não é só sobre perder peso, isto é muito mais do que perder peso, é sobre o porquê de vocês comerem, que foi uma coisa que também eu me comecei a questionar. É do porquê de eu estar a fazer aquilo que eu queria fazer, é de ter um motivo válido, é de ter objetivos que não nos deixem frustradas, é de perceber como é que nós vamos lidar com a balança, mesmo nos momentos difíceis em que nós fazemos tudo e mais alguma coisa e ela não desce, é aceitarmos-nos, é termos amor próprio, é fazermos isto porque queremos cuidar de nós, vai muito além da alimentação, vai muito além do exercício físico, e isto também, cada vez mais eu vejo isso nas minhas supermulheres, a quem eu ajudo agora. Elas agora não demoram 1 ano e meio ou 2 anos para perder peso ou para transformarem o seu estilo de vida, elas demoram muito menos tempo. Porquê? Porque eu fui também descobrindo estas coisas e agora também lhes ensino na Academia Mais Leve. Basicamente foi isto, foi assim que eu perdi 20 quilos, é assim que eu consigo manter o meu peso, a fazer coisas que eu sabia que iria conseguir fazer para o resto da minha vida, a fazer coisas que eu sabia que iria conseguir manter, porque para perder peso nós também temos que o manter, e para perdermos o peso então nós temos que o fazer de uma forma a que nós depois consigamos manter esses hábitos para o resto da nossa vida. Obviamente que eu falei de coisas-chave aqui ao longo da minha história, que eu na altura não sabia que estava a fazer, eu na altura não sabia que estava a usar ferramentas de auto-coaching, que estava a mudar o meu mindset e a forma de pensar, que estava a aprender a
lidar com as minhas emoções de outras formas. Também fui lendo cada vez mais sobre isso, fui tirar o curso de Health Coaching, fui lendo, fui pesquisando, fui percebendo como é que estas coisas funcionavam e isso foi o que me permitiu perder o peso, é aquilo que me permite manter o meu peso, porque na realidade não é só sobre a alimentação que nós fazemos. Se fosse só sobre isso, então eu tinha perdido, e vocês que provavelmente estão aqui a ver este vídeo, já tinham perdido o vosso peso. Se fosse sobre o exercício físico que nós tínhamos que fazer, então provavelmente vocês já tinham perdido o peso também. Se fosse só sobre isso, sobre a alimentação, sobre comer ou não comer, se fosse só sobre isso, então nós todos seríamos magros. Por isso é que eu digo cada vez mais, a perda de peso vai muito, 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 muito além daquilo que nós comemos ou daquilo que nós fazemos. Super mulheres, eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, eu espero que vos tenha conseguido contar aqui a minha história de uma forma muito simples. Eu espero que esta minha história tenha inspirado a que tu também consigas fazer estas mudanças que realmente valem a pena, estas mudanças internas, para que depois também se possam transmitir em mudanças externas. Eu espero que tu tenhas aprendido aqui também alguma coisa. Diz-me aqui abaixo nos comentários o que é que tu aprendeste aqui deste vídeo, o que é que vais levar aqui deste vídeo. Não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também de deixar um big like neste vídeo. Um grande beijinho e voltamos a ver no próximo vídeo.